A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E hoje, mais uma vez, dando prosseguimento aos estudos do primeiro trimestre de 2021, aqui na classe dos adolescentes. Nesse trimestre, estamos estudando o tema Aprendendo com as Cartas. Estamos nos aprofundando e estudando a respeito das epístolas paulinas, as 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. E hoje vamos estudar a lição de número 4, que tem como título Confrontando a Nossa Natureza. O texto bíblico se encontra em Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao 26. Se você não tem a nossa lição em mãos, queridos, e quer acompanhar esse estudo, leia a palavra de Deus nessa passagem, Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao 26, que é a base da nossa lição do dia de hoje. O destaque da nossa lição se encontra lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Aqui nós temos a luta entre o velho eu e o novo eu, né? Então essa luta entre o velho eu e o novo eu parece nunca ter fim, né, queridos? Aliás, enquanto nós estivermos aqui nesta terra, todos os dias teremos que decidir quem que vai prevalecer nesta luta. Nessa disputa, a melhor coisa que nós podemos fazer é nos perguntar: em meu lugar, o que faria Jesus? Você pode ter uma resposta e tomar uma decisão certa. É óbvio que agir como o Senhor Jesus em certas situações é muito difícil, né? Mas a palavra nos exorta que aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou, como vemos lá em 1 João, capítulo 2, versículo 6. Resistir às tentações, fazer o bem, ter autocontrole, recusar o que a carne pede e obedecer ao Espírito é difícil, não é verdade? Eu sei disso, porque todos os dias eu também enfrento esta batalha em minha vida, a batalha da carne contra o Espírito. Mas acredite, queridos, você e eu não somos os únicos a achar isto. O próprio apóstolo Paulo, considerado aí um dos maiores cristãos de todos os tempos, chegou a dizer: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é bom, e o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Essa passagem está lá em Romanos capítulo 7, versículo 18 e versículo 19. Depois disso, Paulo reconhece de onde vem a sua luta. Na sequência ele fala: ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Romanos capítulo 7, versículo 20. Então Paulo disse que a sua tendência, queridos, em pecar, vinha do seu corpo contaminado pelo pecado, que foi gerado desde Adão e Eva. É aí que mora o grande problema, o grande perigo. Por isso, queridos, se nós quisermos vencer esta luta, devemos então alimentar o nosso homem interior com as coisas de Deus, pois só assim o nosso espírito terá vantagem sobre a carne. Caso contrário, o único a ficar feliz nessa história é o diabo, que anda ao nosso redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Você já tem a vitória que precisa e a capacitação para nunca mais ser escravo do pecado. Então fortaleça o seu interior com oração, com louvor, com leitura da Bíblia Sagrada todos os dias. E pode ter certeza que o seu relacionamento com Deus será cada dia melhor. Então, queridos, na lição de hoje, nós vamos estudar sobre mais uma
epístola de Paulo, né? Mais uma carta de Paulo, que é a Epístola aos Gálatas, onde o apóstolo Paulo, de maneira brilhante e contundente, mostra um embate existente entre a carne e o espírito, que é o tema da lição de hoje. Ele faz então uma exposição da luta que se inicia internamente quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador e Senhor de nossa vida e procuramos viver segundo a sua vontade. Como poderemos vencer então esse embate entre a carne e o espírito? Então veremos que não é possível vencer a natureza carnal mediante ao autoflagelo, a autopenitência. Para nós vencermos as obras da carne, nós precisamos, em primeiro lugar, deixar-nos dominar pelo Espírito Santo de Deus. É preciso, então, queridos, ser cheio do Espírito Santo diariamente. Se o crente tiver uma vida controlada pelo Espírito Santo, terá plena condição de resistir à sua natureza pecaminosa. Se permitirmos que o Espírito nos domine e nos guie, vamos então produzir o fruto que nos leva a agir como discípulos de Cristo, que está lá em Gálatas 5:16, que é o fruto do Espírito Santo. Aqui na nossa lição, primeiro ponto aqui, o confronto com a nossa natureza. Diz assim: todos nós passamos da condição de inimigos para amigos de Deus por meio da graça revelada em Jesus Cristo no Calvário. Entretanto, apesar desta nova condição desfrutada a partir do novo nascimento, ainda que perdoados, purificados e habitados pelo Espírito Santo, não deixamos de hospedar dentro de nós uma fera chamada carne. Tal expressão no capítulo 5 de Gálatas, sobre a qual iremos refletir, não guarda nenhuma relação com aquilo que envolve o nosso esqueleto ou o corpo, mas sim com a natureza pecaminosa que herdamos de nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando resolveram desobedecer ao Criador. A partir desse raciocínio, Paulo diz que diariamente em nós ocorre um conflito, uma luta, uma ferrenha oposição entre a nossa velha natureza, que é a carne, e a nova natureza, gerada pelo Espírito Santo, que recebemos diante do novo nascimento. Então aqui, o que significa andar na carne e andar no Espírito? Você sabe o que significa isso? Então primeiro precisamos entender o que significa carne e o que significa Espírito. O que é carne? Dentro do contexto neotestamentário, que é o do Novo Testamento, o vocábulo carne é sarx, do grego sarx. Essa palavra, queridos, é utilizada então para designar a natureza adâmica que domina o velho homem e o leva a praticar as obras da carne, que está relacionadas lá em Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 21. Se você estiver aí com sua Bíblia Sagrada, faça uma leitura desse texto que você vai saber ali as obras da carne, né, que Paulo está falando. Edward Robinson, no seu dicionário de grego do Novo Testamento, ele utiliza a palavra sarx para descrever a natureza exterior que difere do homem interior. A palavra carne, no aspecto teológico, denota a fragilidade humana e a sua tendência ao pecado. Ela é a sede dos apetites carnais. O homem somente poderá viver em novidade de vida e no poder do Espírito Santo se pela fé receber Jesus Cristo como o seu Senhor e seu Salvador de sua vida. E o que significa Espírito? O que é o Espírito? A palavra Espírito no grego é pneuma. Esse termo significa sopro, vento, respiração e princípio de vida. Esse vocábulo, queridos, também descreve o espírito que habita no homem, o qual foi soprado por Deus, que você vê lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então logo percebemos que esta palavra tem diferentes significados. E segundo o pastor Claudio Nor de Andrade, o seu significado teológico vai muito além disto tudo que eu falei. Espírito é a parte imaterial que Deus insuflou no ser humano, transmitindo-lhe então a vida.
Essa palavra também é aplicada no Evangelho de João, em referência a Deus, lá em João capítulo 4, versículo 24. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, queridos, é identificada também no Novo Testamento como o Espírito Santo. E uma vez mais, é importante frisar que o Espírito Santo é uma pessoa, tá bom? Não um poder ou uma possessão. O Espírito Santo é uma pessoa. Paulo então adverte os crentes, mostrando que os que vivem segundo a carne, ou seja, uma vida dominada pelo pecado, jamais agradarão a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, como vemos lá em Romanos, capítulo 8, versículo 8. O viver na carne, queridos, opera a morte, tanto espiritual como até morte física. Mas o viver no Espírito conduz o crente à felicidade, à vida eterna. E Paulo foi enfático ao afirmar aos Gálatas que eles tinham que andar no Espírito. O Espírito Santo, queridos, nos ajuda a viver em santidade, de maneira que o nome do Senhor seja exaltado. Sem ele, não poderíamos agradar a Deus. Quem pode nos ajudar e nos conduzir de modo a agradar a Deus? Somente o Espírito Santo, nosso amigo, nosso consolador, nosso companheiro diário. O Dr. Stanley Horton diz que andar no Espírito e ser guiado por ele significa então obter vitória sobre os desejos e os impulsos carnais. Significa desenvolver o fruto do Espírito, o melhor antídoto às concupiscências carnais. Então jamais tente viver a vida cristã pelos seus próprios esforços, tomando atalhos, buscando desvios, mas renda-se constantemente ao Espírito Santo, pois ele lhe ensinará a maneira certa de viver a vida cristã. Quando o Espírito Santo tem o controle do nosso espírito, queridos, ele faz com que o nosso homem interior tenha forças e condições para se opor às obras da carne. Andar na carne, ou seja, ser dominado pela velha natureza adâmica, leva as pessoas a portar-se de modo pecaminoso. Infelizmente, queridos, muitos crentes, como os de Corinto, estão se deixando dominar pelas obras da carne. Aqui na sequência da lição, outro ponto, fruto do Espírito versus obras da carne. Dando sequência em seu argumento, Paulo fala de dois tipos de comportamentos possíveis, produzidos pelas respectivas naturezas quando assumem o controle de nossas vidas, a saber, as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. Então, quem anda no Espírito resiste às obras da carne, pois somente cheios do Espírito Santo nós teremos condições de viver de modo a exaltar e a glorificar o nome do Senhor, como já falei. Quem de fato deve controlar a vida do crente, queridos, é o Espírito Santo. Homem algum tem o poder de controlar ou transformar a natureza de outra pessoa. Somente Deus tem esse poder. Então a natureza pecaminosa nos incentiva a viver em concupiscência, luxúria, desejos descontrolados e paixões impuras. A Bíblia nos ensina que a concupiscência da carne não procede de Deus. Eva, por exemplo, cobiçou o fruto da árvore que Deus havia ordenado que não comesse. O seu desejo, a sua concupiscência, trouxe terríveis consequências para a sua vida e para toda a humanidade. Outro exemplo, a cobiça de Acã acabou levando à morte. Portanto, não permita que o desejo da carne, da velha natureza, domine você. Atente para o que Paulo ensinou às igrejas da Galácia a respeito da cobiça da carne contra o Espírito. Os desejos da carne, queridos, serão sempre contrários à vontade de Deus. O seu espírito deseja orar, jejuar e buscar a Deus, mas a sua carne vai preferir ver televisão, comer bem e ficar no conforto da sua casa. Então precisamos ter cuidado, pois a oposição da carne contra o espírito é algo contínuo. E essa oposição, queridos,
somente será vencida se procurarmos viver cheios do Espírito Santo. A carne não pode ter na vida do crente, não pode ter vez na vida do crente, posto que a força do Espírito Santo é maior. Porém, o embate entre a carne e o Espírito vai perdurar até o dia que recebermos do Senhor um corpo glorificado. O crente que realmente deseja fazer oposição às obras da carne precisa andar então pelo Espírito, porque ele não deixa que as paixões infames o dominem. Para o crente existem duas maneiras pelas quais ele pode viver: na carne ou no Espírito. Ou você serve a Deus e permite que ele domine a sua natureza adâmica, ou vive na prática das obras da carne. O que você escolhe no dia de hoje? Viver na carne ou viver no Espírito? Outro ponto aqui da nossa lição fala sobre a manifestação do fruto do Espírito. Então, o fruto que o Espírito Santo produz em nós não é produzido para ser apenas admirado ou usado como adereço, ou ainda publicado como troféu nas redes sociais, a fim de ser compartilhado ou curtido, mas para ser oferecido como um alimento às pessoas carentes da graça de Deus, que estão em nosso redor, pois elas estão famintas e sedentas de amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Então, o que é o fruto do Espírito Santo? Segundo o dicionário bíblico Wycliffe, o fruto do Espírito Santo são os hábitos e princípios misericordiosos que o Espírito Santo produz em cada cristão. Esses hábitos e princípios são o resultado de uma vida de comunhão com Deus. De acordo com Romanos 6:22, depois de liberto do pecado, o crente precisa desenvolver o fruto do Espírito. Os dons espirituais são dádivas divinas, mas o fruto precisa ser desenvolvido, cultivado. O Espírito Santo desenvolve o seu fruto em nós à medida que nos aproximamos de Deus e procuramos ter uma vida de comunhão e santidade. Quando vivíamos no pecado, os nossos frutos, as nossas ações, eram as obras da carne. Mas libertos do seu poder e domínio, tendo aí uma nova natureza implantada dentro do nosso ser, nos tornamos então uma pessoa melhor. João Batista falou a respeito da importância de produzirmos frutos dignos de arrependimento. João estava dizendo que o arrependimento genuíno será acompanhado pelo fruto da justiça. O arrependimento genuíno é evidenciado pelos nossos frutos, ou seja, as nossas ações. E como que nós conhecemos uma árvore? Por seus frutos, não é verdade? Então, logo, o verdadeiro crente, queridos, é reconhecido pelo seu caráter, pelas suas ações. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que só ficava fazendo coisas erradas, agora só faz coisas certas. Esse é o poder do Espírito Santo dentro da pessoa. A pessoa é transformada, é regenerada. O Espírito Santo, queridos, nos molda e nos ensina o que é certo, o que é errado, à medida em que nós buscamos a Deus em oração, leitura da palavra e jejum. Por meio da palavra de Deus, o Espírito Santo vai trabalhando paulatinamente dentro de nós, até que alcancemos a estatura de um homem perfeito. Quando deixamos de ser meninos, nós estamos prontos para produzir bons frutos. O crente precisa, queridos, andar em novidade de vida. Precisa, então, andar em santidade. E santidade é um processo, não é instantâneo. Hoje você é mais santo do que ontem. Amanhã, mais santo do que hoje. E essa santidade, esse processo fica durando até enquanto Jesus vier buscar, até que você tiver encontro com Jesus nos céus. Então, queridos, essa lição aqui que fala sobre frutos da carne, frutos do Espírito, nós vemos que é uma luta constante na vida do crente. E Paulo vem mostrar isso aqui em Gálatas, essa maravilhosa carta de Paulo, que tem muito aí a nos ensinar no nosso dia a dia, na nossa vida. Mas para vencermos este conflito existente entre a carne e o Espírito,
nós precisamos tão somente então nos encher do Espírito Santo e crucificar a nossa carne com as suas paixões e as suas concupiscências, com seus desejos carnais. Então permita que o Espírito Santo guie você pelo caminho certo e que ele controle os seus desejos, de modo que o fruto seja evidenciado em sua vida. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.